Muito boa noite, bem-vindos ao Ponto de Impacto. Na linha da frente hoje está o absentismo do professor. Vamos a esta altura sair para um curto anúncio e voltamos dentro de instantes. Fique desse lado. Sabiam que o nosso país não tem uma lei que proteja os direitos das pessoas com deficiência? Sim, e ainda existem leis no nosso país que discriminam as pessoas com base na deficiência. Como aquela que proíbe pessoas com deficiência mental de casar. E há instituições que continuam a trabalhar ignorando os direitos das pessoas com deficiência. Por isso, precisamos de uma lei. Mas não uma lei qualquer. Uma lei que reconheça os nossos direitos, que estabeleça obrigações específicas e instituições capazes. Porque não podemos depender de boa vontade ou de favores. Por isso, queremos pedir que Revejam. Aprovem. Implementem a nossa lei. Até parece um cenário normal, mas são alunos que estão prontos para estudar. Entretanto, os professores não se fizeram às salas para exercer a sua tarefa. O absentismo do professor é um fenômeno que dura anos no setor da educação. De acordo com um estudo levado a cabo pela Save the Children, através do movimento Educação para Todos, há fatores que partem do pessoal até ao institucional que estão a enraizar o absentismo do professor. Acompanhe na reportagem de hoje. Num olhar geral, o cenário nos grandes centros urbanos é ou devia ser este: movimento corrido, instituições públicas acessíveis, uma rede de transporte a funcionar plenamente, escolas, bancos, farmácias, hospitais, mercados, entre outras infraestruturas interligadas. Escolas. Imaginemos que um professor queira fazer uma operação bancária urgente. Quanto tempo levaria? Poderia a sua permanência no banco comprometer o seu horário de trabalho? Até que ponto? São questões cuja resposta dependeria de uma série de fatores. Mas de uma coisa há certeza: o professor na cidade está relativamente melhor posicionado. Estamos a falar de flexibilidade e acesso aos serviços públicos, comparativamente ao professor nas zonas rurais ou recônditas. Veja só, aqui está uma escola e lá no fundo, ao atravessar da rua, um banco. Mas saiamos um bocado do contexto urbano. A cada vez que nos distanciamos da cidade, as condições das escolas e de outras instituições públicas vão se perdendo. Alunos estudando sentados ao chão, falta de iluminação, sanitários e vários outros problemas. Agora imagine-se na EPC de Moboco, tanto uma escola localizada a cerca de 15 km da vila-sede do distrito da Manhissa. Aqui não há ao redor bancos, muito menos hospitais. Serviços de atendimento público, nem pensar. A falta destas instituições compromete, de certa forma, a evolução ou a produção do professor. Saiba como, num estudo que foi feito pela Save the Children através do MEP, que apresenta os principais fatores do absentismo do professor. O estudo aponta o absentismo dos professores como um fenômeno complexo que resulta da combinação de fatores pessoais, estruturais e institucionais. O absentismo varia de cada fator em função do contexto e local de cada distrito e escola. Este fenômeno é influenciado pela distância das escolas em relação às sedes distritais, combinado com as dificuldades de acesso ao transporte associado às condições das vias de acesso, sendo de ocorrência sazonal, início de cada ano e final de cada mês. As constatações sobre determinantes do absentismo escolar, estamos ainda a citar o estudo, foram sistematizadas de acordo com os seguintes fatores: estruturais, pessoais e institucionais. Começamos pelos fatores estruturais. Falta de serviços públicos essenciais dentro das comunidades, com destaque para bancos, pelo que é comum que em cada mês os professores se ausentem entre 3 a 6 dias para levantarem seus salários.
Longas distâncias entre as escolas e residências dos professores, associados à falta de transporte regulares e precárias vias de acesso. Condições meteorológicas, chuvas fortes, inundações, até porque o nosso país é propenso a esses fenômenos. Estes fenômenos impossibilitam o acesso às escolas periodicamente. Fraca integração dos professores na comunidade e o clima de desconfiança entre os professores e a comunidade, que tem como consequência a principal distanciamento dos professores, que regressam às origens assim que surge a oportunidade. Fatores pessoais. Ausências não justificadas dos professores nos primeiros dias do ano letivo. Os professores aproveitam as dispensas autorizadas para prolongarem os dias ou horas das suas ausências. O alcoolismo nos homens e as obrigações domésticas nas mulheres. Baixa qualidade das casas dos professores na escola, incentivando que não vivam nelas ou, vivendo, saiam com frequência. Utilização excessiva de celulares durante as aulas. Absentismo virtual reportado pelos alunos, mas que escapa de registros e monitoria. Ausência dos professores para participar de reuniões partidárias e campanhas eleitorais. Fatores institucionais. Frequência dos professores aos cursos de ensino à distância como parte do seu desenvolvimento profissional contínuo. Tramitação de documentos como prova de vida normalmente exige que os professores solicitem pelo menos 3 dias, visto que o fazem noutros distritos e os sistemas são instáveis. Os diretores não são rigorosos na aplicação das normas para licenças, retornos tardios e licenças não planeadas. Isto está associado à baixa fiscalização vinda dos SDEJT e autonomia com a qual os diretores da escola gerem o seu staff. Padrinhamento ou nepotismo de alguns professores ausentes por pessoas que ocupam cargos superiores fora do distrito, que não são punidos à inconformidade. Portanto, esta série de fatores combinados fazem com que os professores fiquem ausentes do seu exercício e, consequentemente, os alunos sem aulas. Como resultado, temos aproveitamento negativo e, porque não pretendemos manchar as pautas, aí os alunos recebem notas bonificadas. Uma coisa é aquilo que aparece à superfície, que o professor se faz presente porque ele vai atrás de outros serviços, bancos, registros, hospitais, farmácias, claro. Isto principalmente nas zonas rurais, onde há uma concentração dos serviços nas vilas distritais e nos postos administrativos quase que não existe nenhum serviço. E os professores estão lá nessas escolas pelas zonas rurais adentro. Mas por outro lado também, essa questão pode esconder questões profundas, porque não é todos os dias que o professor precisa de fazer uso desses serviços. Mas o absentismo ele é sistemático e é sistemático e contínuo. Então a pergunta é quantas vezes no mês o professor precisa de ir ao banco, quantas vezes no mês o professor precisa de ir à farmácia, ao notário, tratar documentos e confrontar com o número de vezes que o professor não esteve na escola. Então, para a gente poder ter a noção de que é um direito ir ao serviço público, tratar dos seus documentos, mas até onde essa frequência ela conjuga com o número de faltas que o professor teve num certo mês. Ponto 1. Ponto 2. Há uma outra realidade nas escolas, nas zonas rurais, em que os professores eles não aceitam viver lá perto das escolas, porque as condições de habitação lá por dentro da área rural são diferentes das suas condições de habitação na vila. Então o professor muitas vezes acaba ficando na vila e isso faz com que, se ele ter que ir toda semana para a escola, isso acaba causando um certo cansaço e uma certa desmotivação. Com vista a reduzir o absentismo do professor, o estudo da Save the Children apresenta 4 níveis de recomendações e passamos a citar algumas. Recomendações de nível central. Desenvolver, em coordenação com o Departamento Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano, uma estratégia provincial para mitigar o absentismo, que inclua melhoria na supervisão, apoio na gestão e melhoria das casas dos professores nas zonas rurais.
desenvolver um plano para assegurar o alojamento dos professores próximo das escolas rurais, mais ajustadas às condições de conforto e do contexto. Atualizar o curso de formação para gestores escolares com vista a incluir aspectos como liderança e gestão do absentismo dos professores, relação de confiança entre escolas e comunidades. É preciso reforçar competências e padrões de liderança no domínio da educação, incluir um manual de padrões e indicadores de qualidade para as escolas primárias e centros de alfabetização de adultos, recomendações ao nível distrital. Preciso reforçar continuamente as capacidades do pessoal técnico, baseando-se no contexto e necessidades locais identificadas. Promoção de mecanismos e ferramentas para assegurar a documentação, divulgação de práticas inovadoras de gestão de professores, histórias de sucesso, ligações aprendidas e partilhá-las em workshops, redes, meios de comunicação, conferências e outros fóruns. A nível da escola, é preciso incluir regras que regulam o absentismo parcial e virtual no regulamento interno da escola. Reforçar a garantia e supervisão da qualidade ao nível do sistema escolar. Por exemplo, criar capacidades da escola em realizar autoavaliação. Reforçar a governação e planeamento escolar através do empoderamento dos conselhos de escola e seus membros e a sua participação na tomada de decisões. Investir na liderança escolar e melhorias de gestão a longo prazo através de formação e serviço. Recomendações de nível comunitário. O reforço das capacidades dos presidentes dos conselhos de escola e dos chefes dos grupos sobre a aplicação dos instrumentos administrativos de controlo do absentismo dos professores. Reforço de uma abordagem holística baseada na gestão da comunidade em apoio ao papel e mandato do Conselho Escolar e das organizações comunitárias no desenvolvimento escolar. Criação de mecanismos que assegurem o envolvimento da comunidade em assuntos da escola. Há alguns anos, o governo decidiu levar alguns serviços aos distritos, com destaque para o projeto Um Distrito, um Banco, mas estes não conseguiram travar a subida do absentismo do professor pelo facto de as instituições, incluindo as bancárias, estarem concentradas nas sedes dos distritos. Só para se ter uma ideia, o professor que trabalha nas localidades distantes de uma sede do distrito vê-se obrigado a pedir dispensa pelo menos uma vez por mês para tratar dos seus ordenados no banco, na vila, para fazer compras e aceder a outros serviços públicos. E assim vai a nossa educação. A Associação Nacional dos Professores confirma as ausências constantes, parte dos professores nos seus locais de trabalho, facto que pode ou já está a prejudicar o Sistema Nacional de Educação. O seu secretário-geral diz que os professores enfrentam vários desafios para exercerem a sua função. Primeiro, nós como NP entendemos o absentismo como sendo, portanto, ausência parcial ou permanente, portanto, no local de serviço, que é na sala de aulas. Portanto, o professor não se apresenta, então, nós chamamos de absentismo. Portanto, estava a falar, por exemplo, do absentismo em que o professor, que a ausência é quase total. O professor não se faz presente na escola para poder trabalhar. E os colegas, os gestores escolares, estou a falar do setor pedagógico, o diretor da escola, começa a sentir a ausência desse professor. Foi para onde? Então a gente primeiro não sabe, mas ele ausentou-se para cumprir alguns programas dele, porque se for em caso de saúde, a família sempre reporta. Mas quando há uma reportagem dessa natureza, é sinal de que o professor tem outras missões por cumprir, mas não quer dizer. Ou já abandonou de vez, ou volta, tanto, a se apresentar. E quando regressa, ele diz que estava doente, mas não exibe nada de portanto, atestado médico, tanto que diz que ele estava doente. Depois, falamos de ausência de um professor presente na escola. Ele está presente,
mas não está a cumprir com suas obrigações. Isto tem acontecido. Portanto, o professor chega na escola, tocou a sineta para estar na sala de aula, ele está a conversar na sala de professores. Então, deixa passar 5, 10, 15, 30 minutos. Vai para a sala. Passou a trabalhar 15 minutos. Então, esta vai produzir resultados que a sociedade precisa, que o governo precisa. Portanto, obrigações serviçais, ele não está a cumprir. É por isso que nós chamamos que ele está presente, mas não está a trabalhar. Isto muitas das vezes tem acontecido. Portanto, eu queria falar sobre essas ausências. Então, quando a gente procura saber o que está a acontecer na prática, por que há este tipo de absentismo? São vários, né? São vários tipos. Por que ele está ausente? Às vezes, um dos fatores é socioeconômico. Acontece isto. Portanto, eu queria aqui me enquadrar primeiro sobre o absentismo parcial, em que o professor está a caminho da escola, mas por dificuldade de transportes, ele chega tarde. E toda a gente pode ver, podemos falar das zonas urbanas, mesmo zonas rurais, em que as escolas são distantes, mas ele tem que apanhar chapa, ou táxi-mota, ou bicicleta para poder chegar ao local. Chega tarde, às vezes dá sinal ao setor pedagógico, estou a caminho, mas por causa de transporte, ou pode ser até um grupo de 3, 4 professores da mesma escola. Então, a gente percebe porque que ele chega tarde. Então, são dificuldades socioeconômicas do transporte. Aliado a esse tipo de dificuldades, ele pode não ter comida também, porque o salário demorou e ele entende que onde pode ter tal comida para abastecer a família, só pode ser colocado numa segunda-feira ou numa quinta-feira. Mas não tem coragem de apresentar ao seu gestor escolar que, olha, eu tenho essa dificuldade, peço dispensa neste dia. Não vai. Se não tem essa coragem, muitas das vezes é por causa do ambiente de trabalho. Há gestor, porque ele é gestor, ele é tudo. Não posso atender. O senhor só pode ir no sábado ou no domingo, mas a família não tem comida. Então aquilo toca muito a parte humana. Então o professor se entrega, ok, se for o caso, qualquer sanção, não posso deixar as minhas crianças a morrer. Então significa que o ambiente de trabalho lá não está bom. Então ele ausenta-se de serviço. Podíamos falar ainda, há fatores como calamidades naturais. Caiu muita chuva, ele tem que atravessar uma ponte de construção precária ou mesmo convencional, desabou, ele para ali, já não pode passar, não é só ele o professor, é qualquer outro profissional ou mesmo população. Então ele fica aí. Ou são intempéries que durante a semana, as chuvas torrenciais, ele não vai ao serviço, os que estão próximos trabalham. Então, são vários fatores. Poderemos falar também, um fator é legal, por exemplo. Ele não pode se fazer presente na sala de aula porque a sua própria direção lhe solicitou para um trabalho, mas não tem professor substituto. E temos muito trabalho, o professor tem que apoiar o setor pedagógico e a turma. Então, não veio de casa planificado que vai deixar um trabalho para os alunos poderem fazer. Ele tem que improvisar, porque já não consta do plano dele deixar alunos a trabalhar durante 45 ou 90 minutos. Então, vai atender outro serviço. É também absentismo. Não está na sala de aula, é uma ausência. Se a secretaria for para lá controlar, terá que marcar falta, porque ele não está na sala, que é o local dele de serviço. Acontece isto, tanto no nosso seio. Podemos falar também conflitos armados, que o nosso país, por exemplo, passou algum tempo na zona centro, a situação em Cabo Delgado continua. O professor está disposto a trabalhar, mas não há condições. Por causa de guerra, então não vai trabalhar. Portanto, essas são as situações que nós podemos encontrar, tanto para professores. Depois, tem outros motivos que são compulsivos ou compulsório, em que o professor, como um ser humano, faz parte da sociedade, também comete crime. O professor é detido, vai preso. E a substituição não é imediata.
Portanto, a organização do processo escolar tem a ver qual é o efetivo dos professores, cada um segundo a sua disciplina. Se o grupo, permita a minha expressão, é pobre em professores lá, tanto de língua portuguesa, matemática, química, biologia ou desenho, a turma pode ficar 2 semanas ou 1 mês sem professor. Então, também isto contribui, tanto neste absentismo. Então, precisamos de perceber por que há este tipo de situações nas escolas, nas nossas escolas. É verdade que há vezes que um professor vai para a sala de aula, não preparou as suas lições, vai em casa, portanto, significa não tem plano de aula. Quando chega na sala, ele não sabe onde começar. Começa a falar do seu currículo pessoal, como que ele estudou para chegar àquele nível. Ali sabe-se logo que este professor não preparou. Ele receia de ser marcado de falta e o desconto no final do mês. Então chega, ele está a conversar com os alunos. Então, pedagogicamente, isto é também absentismo. Não interessa ele assinar o livro. Não está a cumprir com suas obrigações. Naquele tempo de 45 minutos, ou mais que isto. Então, também se chama de absentismo. E só se pode descobrir quando os gestores pedagógicos estiverem presentes. Estar presente significa no trabalho pedagógico, não sentar no gabinete. De vez em quando circular pelas salas e vai notar que é um professor que só está a conversar. Não é crime pedir o plano de aula do professor, por parte do gestor pedagógico. Com licença, por favor, senhor professor, anda cá, para os alunos não perceberem. Posso ver o seu plano? Então, alunos, para não se aperceberem, ele pode descobrir se o professor não tem plano. Há uma das medidas imediatas é mandar sair. Sim, não está a pecar, ele é chefe, aliás, é um líder. Então, ele vai dizer aos alunos, ao professor, marca algum exercício, mas você sai. Se tem aula o tempo a seguir, vai lá compor o seu plano para trabalhar, porque ele já está a enganar os alunos. É um trabalho pedagógico muito bom. E, se for o caso, naquela escola, pode-se eliminar, portanto, sobretudo o absentismo parcial. Sim, porque o professor vai saber, não, eu tenho que trabalhar. Quando o chefe está certo, nós dissemos que não controla demais, mas é para alcançar os objetivos. Sim. Portanto, aqui o segredo da liderança é exatamente isso, dar tarefa e controlar, portanto, a execução. Então todos podemos caminhar juntos, em vez de ficarmos só a lamentar. Portanto, é exatamente isso. Portanto, o professor produz pouco também. Se diz isto também, em pedagogia, que se o professor dá aula no fim de um trimestre, os resultados são abaixo de 50%, também forma de absentismo. O que ele fez? Ele produziu muito pouco do que aquilo que ele devia fazer. Sim, então ele não quer alcançar aqueles objetivos. Ou quando chega na sala está a ameaçar os alunos. Só ao ameaçar os alunos, ele está a criar condições para baixos rendimentos pedagógicos. O professor está a vir o professor. Ai, aquele professor não presta. A aula está mal. Então os alunos ficam 45 estão presentes na sala de aula, mas o que está a dizer o professor não estão a perceber. Porque ele não está a perceber que aquela criança tem a idade do seu filho, do seu sobrinho, do vizinho. Então precisa de mimar, porque moldar 60 comportamentos numa sala de aula em 45 minutos não é tarefa fácil. Estou a falar de 60 alunos numa turma e cada um traz contigo a sua cultura de casa. Então o professor precisa de estar muito na escala, mas trabalhar pacificamente. Ele vai conseguir dominar aqueles alunos muito bem. O nosso professor está a vir. No fim de 45 minutos ou 90 minutos, aquele professor é muito bom. Você tenta dormir, mas ele já te descobriu. Então, controlar passo a passo e dar muito apoio. Pedagogicamente, costuma dizer, quando o aluno está errado, não diga que está errado. Não. Reflita um pouco na sua resposta. Quem pode ajudar? São métodos que o professor usa na sala, usar a mímica. Está certo, avança mais, acertou. Está a encorajar para não desistir.
Porque ali já criamos outros problemas por causa do absentismo. Os alunos não vão para a escola porque o professor é faltoso. Não gosta da aula daquele professor, na sala de aula fala da história dele, fala de casa. Então, isto ali cria muitos problemas para nós professores. Sr. Secretário-Geral, falou do absentismo neste cenário, neste contexto, a relação entre professor, escola e alunos. Sim. Só do ponto de vista de desafios que este professor enfrenta, falo de acesso aos serviços públicos, vamos lá pensar num professor em zonas recônditas. Que linhas de solução é que são possíveis? O professor é um ser humano, precisa tratar do seu PI, precisa de pelo menos uma vez por mês ter acesso à sua conta bancária para saber se os ordenados entraram, entretanto o banco está distante. Como é que o professor gera esta situação? Exato. Nós estamos discutindo esses assuntos, acho que lá por volta de 2008, 2009, 2010, mesmo no nosso terceiro Congresso de Realidade na Ampulha 2011, falamos dessa situação e sempre produzimos nossas deliberações em que apelamos sempre ao governo que houvesse, portanto, a bancarização rural, para o professor não abandonar a turma por uma semana, porque vai a uma vila, a uma cidade, para levantar o seu ordenado mensal. O sistema não está a funcionar, encontra uma bicha muito grande, então ele falha. E houve um método que os professores tinham adaptado nas zonas rurais. Portanto, é dispensado pela direção da escola, mas tem que carregar 20 cartões dos seus colegas para ir levantar salário dos colegas. Então, qual é o risco? Aqui não tem transporte próprio. Os códigos bancários são secretos. Só o dono da conta bancária é que deve ter, mas então entrega outra pessoa para ele ficar na bicha por muito tempo, porque tem que levantar o dinheiro dos colegas. Também é um prejuízo muito grande. Portanto, é um sofrimento, sim, tanto por causa disto. Há uma redução das distâncias em algumas zonas, mesmo rurais, por causa desses ATMs, né, que foram criados com apoio do governo, o governo com seus parceiros. Né? Isso aconteceu. Mas agora, por exemplo, em Cabo Delgado, a situação é outra, porque também aqueles ATMs foram destruídos. Então, este é um problema. Sim, como tanto ir... Eu conheço bem a zona sul da província, as pessoas têm que ser da zona centro, tanto como sul, para ir a Montepuez, mas o transporte não existe, porque agora é diferente, a escola ter um transporte, um colega levar os colegas para lá. Então, a situação é esta. Isto nós chamamos também, é um absentismo, serviço laboral, que disse é legal, porque ele tem que ir levantar o salário, como catalisador, né, da sua vida, da sua família, para melhor trabalhar, planificar, saudável. Portanto, é esta parte. Mas as pessoas têm que saber isto que dispensamos e a turma ficou sem professor. E se for um professor que não sabe controlar quantas horas, portanto, ele perdeu, quantas avaliações, não sei quanto. Ele, no fim do mês, até pode chegar a ser penalizado. Você tem muitas faltas, porque ele próprio não sabe dizer que numa segunda-feira tinha 5 turmas ou tinha 2, e os tempos, assim. A secretaria só marca a falta. A falta não é dispensada porque é ausência no local de trabalho, o professor não está, independente dos motivos. Então, é por causa disso. É uma situação. Mas há vezes que nós podemos lamentar, tendo limites. Nós podemos falar, os bancos não pertencem ao governo de Moçambique. Então, quando nós dissemos, o Estado tem que criar bancos, então temos que ver, e um professor, pelo menos, tem a dimensão do país, conhece a dimensão econômica que o país tem, o governo negocia com os donos de bancos para criar. Então, a nossa tarefa é exigir o governo que nos facilitem. E, por acaso, aquilo que eu já falei, que há bancos, e quando nós caminhamos de carro assim, pelo menos em cada vila, apanham um BCI, um BNB, aqueles bancos pequeninos também, estão ali e estamos resolvendo problemas para a população em geral e, naturalmente, para o local funcionar. Aqui estamos a falar do professor, poder ser também por um enfermeiro, ou um policial também que deve ir levantar seu ordenado mensal.
É o ponto final do Ponto de Impacto. Gratos pela atenção dispensada. Novo encontro numa próxima ocasião. Agradecer a si, internauta, que tem interagido conosco. Partilhe as nossas páginas tanto do Facebook como do YouTube e subscreva-as. A si, irmão angolano que vai esta semana à eleição, siga pelos caminhos da cidadania. Aprecie as melhores propostas e vote com responsabilidade. Até a próxima.